Oi, tudo bom? Tô iniciando esse vídeo só porque o nosso vídeo, que o último aqui já tem um tempão, muita coisa aconteceu, muitas coisas boas aconteceram e algumas resultados, né, que a gente estava esperando. Também Deus nos deu clareza, né? Aquilo que estava escuro, hoje trouxe para luz. Mas, antes de eu começar, eu quero apresentar a vocês uma certa pessoinha. E muitos aqui, bom, apesar que a maioria dos meus seguidores são da minha família, alguns irmãos de igreja, mas eu quero deixar registrado aqui essa pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, que eu sou doida, sou fissurada. Esse gostoso aqui, muito lindo, maravilhoso, perfumado, acabou de sair do banho e tá seloso. Gente, do último vídeo que a gente falou aqui, além de maquiagem, tudo, o último que eu coloquei, eu e você, a gente conversando, foi eu falando da minha gravidez da Anne, né, da minha perda, que a gente tivemos da minha filha em 2022. Muita coisa aconteceu até lá. Eu estava quando eu postei o vídeo, eu estava fazendo tratamentos, né? Eu estava fazendo exames para descobrir se eu tinha trombofilia, algo assim, para explicar o porquê que a minha filha faleceu com 34 semanas, sendo que é o 8º mês, né? E ela estava perfeita, eu não tive problema com diabetes, não tive pressão alta, não tive nada que poderia justificar a perda dela, né? E o que poderia ser a trombofilia, né? Tudo que a gente estava pesquisando, tudo, os exames, tudo era para isso. E nesse período eu fiquei 4 meses de licença, uns 4 meses, tudo bonitinho. E eu não podia nem tomar anticoncepcional, não podia fazer nada. A única coisa que eu podia preservar, né, na questão de ter relação com meu esposo, era preservativo. Enfim, por conta dos exames que eram hormonais, então, por ser anticoncepcional, ele é hormônio, então pode dar alteração, por isso que eu não podia. Enfim, quando eu estava no último mês, que é quando eu termino dos 4 meses, que eu ia, né, acabou os exames, tudo, eu só ia voltar dali 6 meses, foi em outubro, se eu não me engano, dia 26 de outubro, e aí eu falei assim, não, dia 18 de outubro. E aí eu lembro que a médica, né, residente, tudo, eu fui muito bem assistida ali. Eu tive o parto da Anne no HU, né, no hospital regional, hospital universitário, perdão, Mato Grossense aqui, Campo Grandense, vai aí. Hospital universitário, tá? Que é o hospital da federal nossa aqui, que é, né, a nossa rede federal. Enfim, vamos lá, senão eu me embolo tudo aqui. O que eu quero trazer pra vocês, e eu não quero deixar esse vídeo muito longo. E aí eu estive lá, e aí foi o último, e aí eu lembro que a médica, residente na época, falou assim, olha, a gente fez os exames, agora, né, não deu uma cláusula conclusiva na época, e aí ela falou assim, agora você vai, né, daqui 6 meses, você pretende engravidar? Eu falei assim, quando você pretende? Você pretende engravidar? Eu falei, sim. Em quanto tempo? Não, pelo menos daqui 6 meses. Eu falei, então tá. Aí ela falou assim, então, quando você estiver 6 meses, você, né, você pode parar de tomar, então você vai tomar o quê? Anticoncepcional, decidi. E aí eu expliquei pra ela o que eu tomava antes de eu colocar um Planon. Eu falei pra ela tomar o ciclo 21, mas nunca, né? E aí ela falou assim, então vamos tomar esse ano, né? E enfim. Aí beleza, ela falou, olha, você começa a tomar no primeiro dia da menstruação que descer, que seria em novembro. Então, beleza. Fiz tudo, fomos, acabamos, agradecemos, não sei o que, chegamos em dezembro. Novembro voltava a trabalhar também.
chegou 1º de novembro e nada de menstruação descer. Lembrando que a minha menstruação sempre descia no começo do mês. E nada de menstruação descer, passou 8 dias. Pulga atrás da orelha. Eu falei, Senhor, será? Será que eu estou grávida? Porque, olha, gente, eu achei depois, mexendo no documento aqui em casa, em outubro, eu tinha feito... Outubro? Não, setembro. Setembro eu fiz um teste de gravidez aqui no postinho de casa. E aí tinha dado negativo. Beleza, né? Aquela dúvida vai, não é agora, né? E aí eu falei, então tá. E aí quando aconteceu isso, de a minha menstruação descer em novembro, e eu fiquei na dúvida, eu conversei com uma amiga minha, Jaqueline. Eu lembro que no final de semana eu falei, num sábado, eu falei pra ela, acontecendo tudo, que eu tava pensando, que meu coração tava dizendo. E ela tinha me contado que eu também teve um sonho comigo, que eu estava grávida. E eu fiquei, né? Então, né? Aí eu falei assim, então tá, né? E aí vamos descansar em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Todo mundo falava assim, não agora, por conta do período, muito pouco tempo, né? Da perda da Anne, e aí dos tratamentos, e, né? Vamos lá. Ok, Deus sabe de todas as coisas, e aí eu coloquei meu coração diante de Deus, eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Só que, gente, aquilo lá criou uma ansiedade em mim, num nível hard, que eu falei, meu Jesus, me ajuda. E eu lembro que no domingo, isso eu conversei com ela no sábado, no domingo, eu já amanheci aquela agonia, eu falei, Deus, fala comigo através da tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo através de sonhos, me revela, Pai, se é coisa na minha cabeça, tira isso de mim. Se é mesmo o Senhor, né, se é mesmo que eu estou grávida, confirma, porque isso me deixa ansiosa. E eu fui muito clara com o Senhor na minha oração. Beleza, domingo à noite, nossa reunião começou às 6 horas, e aí o pastor pregou, e aí ele veio e me pregou sobre Ana e Samuel. E aí tudo, né, aquela situação de Ana, Penina, a promessa e o que Deus tinha, né, pra vida, e o que ela falou pra Deus sobre a vida de Samuel, enfim, que ela ia entregar pra Deus e tal. Eu falei, Senhor, né? E aí viemos pra casa, acabou. Alguém tá me observando, conversando com vocês aqui. Não tá entendendo nada, mas tudo bem. Tá falando, o que minha mãe tá conversando com uma caixinha, mas tudo bem. O celular dela, né? Enfim. E aí fomos pra casa, tal, fomos dormir. No outro dia eu ia trabalhar, né? Normal, como todo ser humano. Plena segunda-feira. E aí eu tive um sonho. O sonho era mais ou menos assim, gente. Eu sonhei que eu e meu esposo estavam dormindo na cama normal. E aí meu esposo acordava da cama e falava assim, eu preciso de espaço, dá espaço pra mim. E aí eu tirava o cobertor de mim assim e mostrava. Eu falei, como você quer que eu dê um espaço pra você? E aí mostrava eu com uma barrigona de grávida, bem pontuda. E eu, né, e logo em seguida também acordei, porque já era o horário de eu acordar. E aí vinha trabalhar e eu fiquei com aquele sonho na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus do céu, e nada. Eu falei, Deus, tranquiliza meu coração. Até chega um nível lá, 8 e pouco, quase 9 horas. Conversei, que eu voltei a conversar pelo WhatsApp com a minha amiga Jaque. Eu falei, Jaque, aconteceu isso, eu sonhei com isso. E aí, eu tô aqui, né, graças a Deus fui agraciada com dinheiro aqui, e eu tenho como comprar um teste de gravidez, dá pra me fazer teste de gravidez de farmácia, não sei o que. Aí ela falou, Vi, escutura que se você fizer um teste de farmácia, a gente não sabe quantas semanas você tá. Se você estiver bem no início, não vai aparecer no exame de urina, né, nesse teste de farmácia. Era bom se você fizesse exame de sangue. Aí eu fui pesquisando e tinha um laboratório do lado do meu trabalho. Eu fui lá, pesquisei o valor, tinha o valor. E aí eu falei, vou fazer o exame de sangue. Contei pra ela, só pra ela e pra uma amiga minha no trabalho. Na época, minhas amigas, né? Mas eu só tinha contado pra uma, que era a Maria. E aí eu fui e contei, e aí eu falei pra ela, vou fazer um exame, até porque ela era RH de serviço, e eu falava assim, preciso ir ali no laboratório, aqui do ladinho, rapidinho, tirar sangue de mim e já volto.
E foi porque ainda estava um período tranquilo no serviço, então ela me permitiu, deu pra mim ir. Por isso que eu também tive que avisar ela, senão eu ia deixar tudo em off. Só contava pra já. Aí aconteceu, e aí eu fui, fiz o exame de sangue e tal, deu tudo certo. Aí 2 horas da tarde saiu o resultado do exame. Aí eu preferi olhar online, né? Eu tô lá no serviço, eu só cronometrando o negócio, que a ansiedade que Jesus, olha, eu peço muito pra Deus me ajudar com as minhas ansiedades, porque olha, misericórdia, é sono a gente perde. Mas enfim, vamos lá, e aí deu 2 horas, saiu o resultado. Por incrível que pareça, meus olhos não enxergavam o restante dos números, eu enxergava 2 númerozinhos, 3 e um 5. Tinha um 3 e um pontinho e um número 5. Aí olhando pela embaixo, tava mostrando o quantitativo, né? Tudo bonitinho, quanto que era quanto que dava negativo, até quanto que dava negativo, a porcentagem, e até quando dava positivo, né? E assim mostrava também as semanas que provavelmente você estaria pelo tanto de porcentagem que estava ali. Como eu fiz HCG porcental, e porcentagem lá mostra porcentagem. Então não era aquele positivo e negativo, era por porcentagem. Então mostrava a numeração. Ah, meus olhos, meu Jesus, a ansiedade, olha, é misericórdia. Enfim. Aí eu olhei tudo, eu falei, deu negativo. Aí eu tirei foto, mandei pra minha madrasta na época. Eu falei assim, olha aqui. Ela olhou, acho que não, vi. Aí, a princípio, todo mundo olhando, acho que não é. Aí eu chamei minha amiga, meu setor também. Eu falei, amiga, olha aqui, que é a Ju. Aí eu olhei, Ju, e eu sentada. Ela falou, Ju, olha aqui pra mim, porque não tô conseguindo entender. Parece que deu um BO aqui no meu cérebro. Aí ela olhou, bateu no meu ombro e falou, parabéns, você tá grávida de novo. Eu falei, o quê? E todo mundo que tipo, quase surgiu em toda a sala, né? Parabéns, Vitória, você tá grávida. Aí todo mundo veio, parabéns, parabéns. E olha, tipo assim, a ficha não caindo ainda. Mas assim, aquele momento de felicidade, de alegria, ao mesmo tempo de preocupação, meu Deus, em nome de Jesus, que não vai acontecer nada igual o que aconteceu cada ano. E agora o negócio estava mais cerrado, que eu ia, né? Enfim, conversei com minha madrasta, ainda surgiu uma hipótese de ser um falso positivo, pelo período de tempo que eu estava em gestação, que só tinha 4 meses, porque eles estavam pensando que pode ser requilce do seu, ainda da outra gravidez que você estava, então pode ser um falso positivo, resolver tudo de sangue, tá? E aí tá. Aí eu fiquei, e aí eu falei assim, pra te garantir, faz uma transvaginal. Tá. Nesse dia em si, eu contei pro meu pai do exame de sangue, contei pro meu pai, meu pai foi bravo na época, por conta de... Também foi um processo muito difícil, não só pra mim e pro meu esposo, mas um processo muito difícil também pros meus pais, os pais do meu esposo, porque no caso do meu pai, da minha mãe, era a primeira neta, porque minha irmã já tem um menino, né? E era a primeira neta, e ainda por cima da filha mais velha, primogênita, que sempre sonhou em engravidar. E aí acontece isso. Aí a questão do lado do meu esposo, também ele é o primogênito, é o primeiro filho, e aí acontece. Então teve aquela preocupação, então querendo ou não, a reação do meu pai foi, tipo, ficar bravo na hora, né? E agora, Vitória, não era pra você engravidar, eu lembro muito bem disso. Na hora eu fiquei muito chateada, meu achou, e aí eu fiquei, calma. Aí eu, sabe, Deus, o Espírito Santo veio conversando comigo, falando comigo. E aí eu me centralizei, eu falei, está na mão do Senhor, eu coloquei nas mãos do Senhor. E Deus está no controle de todas as coisas. Aí a minha amiga Maria falou assim, prepara um presentinho pro esposo e tal, porque da Anne, gente, foi um propósito de oração. Eu tinha comprado um body e um sapatinho. E eu tinha feito, quando eu comprei, eu também fiz um teste, deu negativo, um teste de gravidez. E aí eu guardei e falei, Senhor, eu vou fazer um propósito de oração. E foi. Um mês assim, de muita oração, um mês de muita renúncia, de santificação. É um mês de muita palavra. Não que eu não fazia, gente, mas assim, você intensifica o negócio, sabe? De jejum, coisas que eu tinha um tempo que eu não fazia, né?
E a gente vai se colocando diante do Senhor. E eu creio que muitas respostas Deus fez ali, né? Tem algumas coisas que não aconteceram por conta da minha falha, porque eu não continuei, né? Porque é aquele negócio, a gente vai, faz, porém tem que continuar, mesmo que depois você não tá mais em propósito nenhum, porque você tem que continuar. E assim, é aquele ciclo, né? Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, então assim, não é. Deus tem que ser assim, constante. Então, assim, nessa época eu tava bem, né? Bem assim, enfim. Depois eu comento sobre isso, mas lá pra frente. Vamos aqui continuar nessa história aqui, né? Senão a pessoa se perde e as horas tá passando ali, meu Deus. Enfim, gente, eu sei que Deus foi muito bom. Depois disso, eu fiz na quinta-feira, eu fiz a transvaginal. E é no mesmo período, no mesmo dia também é o culto de oração, tá? Fiz uma transvaginal e lá constou o saco estacional, constou lá um aviãozinho, tudo bonitinho, coisa mais linda. E aí o médico constou que eu tava entre 4 a 5 semanas, né? E aí, quando fui fazer, ele perguntou, por que você tá fazendo uma transvaginal? Aí eu contei a história, e aí eu contei o que me falaram, que poderia ser uma falso positivo. Ele falou, olha, pelos exames que você já fez, justamente hormonal, não tem como você ter feito esses tipos de exame e ter que dar hoje um falso positivo, porque você teria que esses outros exames estariam muito desequilibrados e tal, né? Então, enfim. E aí eu sei que deu positivo, tudo, deu lá, bonitinho, tal, a ultrassom estava presente, estava grávida. E aí, gente, um novo ciclo, novas preocupações, e agora, como vai ser? Então teve toda uma coisa. Como eu tive a minha filha lá no HU, eles justamente já tinham me falado, o Dr. Wilson na época e a equipe dele falou assim, olha, quando você engravidar, eu quero acompanhar essa sua gravidez de perto. Eu quero que você venha consultar conosco aqui. E eu, tá bom. E o mais engraçado é que depois que eu recebi lá, né, na segunda-feira, que foi o dia que eu fiz o exame de sangue, eu já automaticamente já liguei no HU lá, na setor de gravidez lá, né, do pessoal lá, e aí a ginecologista, e expliquei, eu falei, olha, eu tô que fazer retorno de novo, vou ter que fazer uma nova e tal, aí eu expliquei pra moça, falei, mas por quê? Né, que era só voltar daqui 6 meses, então eu tinha encerrado. Aí eu fui explicar pra ela, eu falei assim, não, é que eu engravidei e agora eu vou ter que voltar, e o doutor já tinha me falado que quando eu engravidasse era pra mim voltar, tá, que eu não tava esperando agora, enfim, contei tudo pra ela, já marcou. Aí no dia 26, que foi não foi no mesmo mês não, foi no de novembro, aí em novembro, acho que dia 18, não vou lembrar de cabeça agora, mas foi um período aí, porque eu lembro que depois de 8 dias eu fiz, então eu tava com 10 dias que eu fiz o exame de sangue, então entre o dia, então foi na outra semana, eu creio que foi entre o dia 18 a dia 20 ali que marcaram a consulta pra mim e o retorno lá. E aí foi que eu consultei, né, tudo, aí vieram novas medicações, então tudo o dobro, né, que na gravidez da Ana eu tomava sulfato ferroso e ácido fólico, um comprimido de cada. Na gravidez do Vitor eu tomei 2 sulfato ferroso, 2 ácido fólico, um Aécio infantil, AAS, né, infantil, e também tomava o complexo B. O AS infantil eu tomei até as minhas 36 semanas de gestação. Depois eu parei. Aí eu tomei todos, tomava certinho. O sulfato ferroso eu tomava um dia de manhã, um antes do almoço e um antes do jantar. E o ácido fólico eu tomava 2 na parte da manhã. O complexo B eu tomava um comprimido junto com também 2 também, só que à noite, junto com o outro. Aí o AS eu tomava de manhã, na hora do almoço, junto com o sulfato ferroso. Assim, foi o que eu tomei.
Tive todo um acompanhamento, questão principalmente de infecção urinária, porque sempre tem, né? Infelizmente, durante a gravidez você tem que tomar esse cuidado da infecção urinária mesmo, porque é um lugar mais úmido, enfim. E tive todo um acompanhamento, todo um tratamento. Tive não só infecção urinária, que né, o exame que você faz, fiz urocultura, fiz um exame lá específico para ver qual que eu era imune à medicação, porque dependendo da imunidade que eu tinha da medicação, do remédio para tomar para infecção urinária, poderia não combater. Então aí eu não seria como que eu ia tomar, né? E aí como que ia combater. E graças a Deus não tive problema. Na gravidez da Anne eu tive sim esse problema, não foi certinho, não. Tanto é que quando eu usava absorvente, né? Porque tamanho era tão assim, eu tava com bastante infecção, tava aquele negócio bem intenso, né? E a medicação que eu já estava tomando não parecia não fazer efeito, então foi bem complicado. E aí, na gravidez do Victor, eu já tive todo esse acompanhamento e não precisei usar aquele famoso, aquele absorvente que é pequenininho, parece um tampãozinho. Então, não precisei usar, por quê? Porque estava certinho, graças a Deus. E pela conclusão dos médicos, que até então não tinha conclusão do lado da Anne. Depois da gravidez do Victor, os médicos concluíram que eu tive perda de líquido na gravidez da Anne. Por conta disso, a Anne teve tipo uma parada cardio lá na barriga, e veio a óbito, né? Mas tive todo um trabalho de parto, ela nasceu, porém sem vida. E do Vitor, quando ele veio antes de nascer, ele rompeu minha bolsa, né? Ele rompeu minha bolsa, estourou minha bolsa, então lá já internei. Também estive ele no HU, então lá ficou todo o meu histórico de consulta, de tratamento, tudo que eu fiz durante toda a gravidez, minha caderneta, tudo certinho, gente. Acompanhei certinho. Questões financeiras, sempre eu até conversei com minha mãe, minha irmã tá grávida novamente, eu falei assim, olha, a consulta em postinho, ou tem hospital assim que é pelo SUS e tal, ou órgão federal, no caso, a gente não paga. Mas o que eu aconselho? Exames. A ultrassom, investe. Exame, dependendo do exame que você for fazer, investe você fazer também. Exame e ultrassom. Porque querendo ou não, a consulta nos postinhos, tudo é bom, é recomendado. Só que no meu caso não foi tanto porque teve uma questão de falha assim, porque eu era já alto risco na minha gravidez, lá da Anne já era um alto risco. Depois da perda dela foi um risco a mais. Tipo, era alto risco e com a perda dela veio pra cá, vamos dizer assim, né? Só pra vocês terem uma situação. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. O Victor tá aí, 4 meses, 9,2 kg, 65,5 de centímetro. Muita pura gostosura, toma fórmula, né? E de tudo isso eu aprendi, com Deus a gente pode confiar, em Deus a gente depende, Deus tem todas as respostas, eu não questionei. Teve assim, no começo, gente, eu não vou mentir porque eu lembro que quando eu estava deitada, logo que eu tive a Ana, eu comecei a olhar pra cima, eu comecei a falar, por que Deus? E eu lembro que meu esposo veio, me deu a mão, calma, ele falou, Deus sabe todas as coisas. E logo em seguida eu tive ela. E aí a dependência de Deus é surreal, porque de tudo que eu vivi, até onde eu estou hoje, da onde eu estava, o propósito de Deus é muito maior do que a mim mesma, sabe? Então o que me cabe a mim, eu entendo que é depender dele, fazer a obra dele, aonde ele quer que eu vá, aonde quer que a minha voz chegue, porque hoje eu exerço o ministério de louvor na minha igreja, trabalho com criança, então assim, Deus sabe o porquê, o cuidado, o amor. É claro que eu sempre falo, até hoje, eu falo, gente, pai e mãe enterrar o seu filho é a pior dor do mundo. Pai nenhum, mãe nenhuma deveria sentir isso, né? A gente tem um ciclo da vida, a gente pensa, né? Aquele ciclo do nasci, cresci, envelheci, morri.
vamos colocar assim, da mesma forma eu nasci dos meus pais, meu pai vai crescendo, vai chegando na velhice, eu como filha, eu tenho que enterrar meu pai e minha mãe. Não o inverso, meu pai e minha mãe me enterram. Esse, entendeu? O ciclo da vida que a gente imagina, mas não é assim, gente. É isso que Deus faz assim, não é assim que você está esperando. E é isso também com a vida, em outras áreas de nossas vidas. A gente faz planos, projetos, sonhos, arquiteta uma coisa, que negócio. Deus sonha mesmo, projeta mesmo. Isso, agora põe na minha dependência. Eu que vou fazer se você vai chegar lá ou não. Eu quero ver se você. Eu decido se você vai chegar lá, no sentido assim, é bom para você? Isso que tanto você quer é bom para você? Você está preparado para receber isso? Você está totalmente equipado espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente, tudo para receber tal coisa, tal ação? Então, assim, Deus ele é detalhista, ele trabalha em todos os detalhes de sua vida. Eu creio que do ano que eu casei, que foi em 2014, até o ano que eu cheguei, em 2023, muitas coisas aconteceram. Conquista, tristeza, perdas de pessoas, também nascimento de pessoas na família, alicerçamento relacional, eu e o esposo, amadurecimento, casamento. Tem todo um trabalho aí por trás para que tudo chegue, né? Ainda não chega na nossa mão. Claro que a gente faça a nossa parte. O que é a nossa parte? O que hoje, o que eu preciso? Deus, se eu quero preciso é igual quando a gente está trabalhando. Eu preciso comprar uma coisa. Você trabalha, você recebe, você compra. É mais ou menos assim. Eu não sei se eu estou conseguindo colocar o exemplo certo, mas assim, é depender de Deus. Deus tem o propósito de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós. Tudo que hoje eu tenho vivido, hoje eu tô com meus 27 aninhos. Jesus nos agraciou com muitas coisas. Hoje eu vejo que os meus 27 anos eu não teria conquistado muita coisa se não fosse a graça de Deus. E claro, óbvio, o esforço do meu esposo também, né? Eu usufruo daquilo que ele projetou lá atrás. Eu falo principalmente a casa que nós vivemos. Eu lembro que quando foi para conquistar essa casa, ele, antes de me conhecer, ele trabalhava numa empresa, saiu dessa empresa e recebeu o acerto. Ele, bom filho, ouvinte de sua mãe, a mãe dele falou assim, ele estava vendo que ele ia fazer com o dinheiro do acerto, a mãe dele investe num terreno. E naquela época, né, pichincha, vamos dizer assim. Mas ele investiu, pagou as parcelinhas bonitinhas, depois conquistou sua moto, depois me conheceu. Acho que depois de um ano com a moto, a gente se conheceu. Foi ele logo em seguida, passou uns meses, mais ou menos isso, a história que ele me fala. E, enfim, e pagando os pontos certinho. Depois eu vim, a gente casou, tudo. Nisso ele terminou, já tinha terminado de pagar a moto, já tinha terminado de pagar o terreno. E fomos no terreno, como o terreno era num bairro muito distante da nossa igreja, não que onde a gente mora hoje não seja distante, só que era assim, mais distante ainda. Enfim, ele foi lá e pôs a placa de venda, né, Deus nos agraciou, naquele mesmo ano de 2017 a gente conseguiu vender o terreno. Em dezembro nós conseguimos conquistar nossa casa, novembro conquistamos a nossa casa, dezembro nós já estávamos mudando para nossa casa. Tudo no mesmo ano. E isso é fruto de oração, porque naquele mesmo ano eu lembro que eu tive uma outra oração com Deus. Eu estava muito triste porque eu queria engravidar e não conseguia. E aí eu falei, Deus, e agora? E aí eu lembro que eu fui fazer um último check-up pelo plano que eu tinha do meu pai, do INPCG, e aí ela descobriu que eu estava com ovário policístico, muito cisto dentro do ovário.
e que ia precisar de um tratamento muito longo e que eu tava com gordura no fígado. E assim, algumas outras coisas, isso dia 3. No dia 4, isso dia 3 de outubro de 2017. Dia 4 de outubro de 2017 era o meu aniversário. Aí eu pedi um atestado, eu lembro que eu tava trabalhando numa firma e eu falei assim, amanhã é meu aniversário, posso ficar em casa, não sei o quê. Por quê? Medo, né, dela, das minhas reações e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Eu só quero ter. E aproveitei esse momento pra orar, gente. Mas eu orei, mas eu chorava, porque eu chorava pra Deus tudo que tava acontecendo, né? Sabe que a gente pagava aluguel. Eu falei, Deus, eu lembro muito bem da minha oração, Deus, que este ano a gente não. O Senhor faça algo diferente pra mim, ter certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Olha a minha ousadia, gente. Pra ter certeza que o Senhor tá me ouvindo, faça algo, me dê um filho. Se o Senhor não for me dar um filho, me dê uma casa. Essa é a oração. Ousadia, gente. Hoje eu já não faço essa oração nem aqui nem na China, porque, meu Deus do céu, a gente amadurece, a gente pensa bem depois do que a gente ora. Enfim, e aí, graças a Deus, Deus é bom e misericordioso conosco e é gracioso. E logo em seguida, a gente, naquela mesma semana de outubro, a gente conseguiu vender o terreno. Aí, como a gente estava com os débitos nos nossos nomes, a gente precisava quitar uns débitos no nosso nome para limpar o nome, para então a gente conseguir financiar a casa. Enfim, foi todo um processo. E eu vi que Deus estava olhando e cuidando, e eu entendi que a casa que nós hoje moramos é uma resposta de oração minha lá em 2017, dia 4 de outubro de 2017. Gente, é uma casa boa, é uma casa muito boa. Só que assim, é longe da minha igreja, mas não é tão assim, mas assim, o lugar que nós vivemos é muito bom também. Então assim, eu vejo que é respostas. Depois de um tempo, aí nesse mesma época de 2000, dia 3 de outubro, eu recolhi em Planon, eu também ia começar na faculdade. E aí a médica foi muito assim insensível, no sentido assim, porque eu falei pra ela que eu queria engravidar. Ela falou, pra que engravidar? Pra que ter filho agora? Não sei o que, sabe? Depois lá embaixo, né? Com um outro exame que saiu, uma alteração também. E aí eu falei assim, você não vai ter filho, né? No sentido assim, agora. Ai, gente, eu sei que foi muito tenso. Por isso que eu chorei muito no dia 4. Depois eu chorei muito pra Deus e contei pra ele. Eu falei, Deus, o senhor tava lá, mas tô aqui te contando eu pro senhor. O que eu ouvi, o que fui afrontada, o que a gente ouviu e a gente crê num Deus poderoso, milagroso. Eu não sei quando meus filhos virão, mas eu já declaro que são bênção nessa terra. E quando chegou o ano de 2020, gente, eu fiz um propósito. Estava num propósito de oração, porque foi o ano também que eu tirei um Implanon, 2020. Aí, 2021, eu fiz um propósito com Deus. Em setembro, eu lembro muito bem, em setembro eu comecei um propósito com Deus, eu estava desempregada, eu precisava de um trabalho, eu precisava de me ocupar com a cabeça, sabe? Vida espiritual. E eu fiz uma lista de pedidos de oração e para as pessoas com quem eu ia orar e para quem eu ia orar, né? E claro, uma das coisas que estava lá era eu ter filhos, né? A conquista de um carro. Eu lembro que depois que a gente mudou aqui, a gente mudou em 2017. 2018, em março? Acho que em março de 2018, depois de quase 4 meses que a gente mudou daqui, nossa moto foi roubada. Então a gente ficou dependendo de ônibus para ir para a igreja. E 2020, não, 2020. 2020. Dezembro de 2020, a gente conquistou o nosso carro. E aí foi assim, Deus,
que estava sendo um ano bem difícil para nós, né? E aí eu lembro que eu estava trabalhando tudo em 2021, em março de 2021, fui mandada embora do trabalho. Por ser mais nova, no trabalho eu fazia serviços gerais numa clínica, e aí a gerente, que era mais nova que eu, falou assim: olha, eu vejo que você tem muito potencial, e se você ficar aqui, você não vai exercer seu potencial. Então, infelizmente, eu vou demitir você, mas sim. Hoje a gente tem uma boa conversa, eu converso com ela até hoje, no Instagram e tal. Enfim, gente, eu sei que naquele ano eu falei assim, em setembro eu comecei um propósito com Deus e tal, de oração, de busca, e eu lembro que eu comprei, eu tinha um dinheiro que eu tava fazendo, recebendo aquele seguro, não é seguro, aquele benefício do governo, e eu lembro que eu fiz um voto com o Senhor, e eu falei assim: Deus, eu vou fazer um teste de gravidez. Mas antes de eu fazer um teste de gravidez, eu fiz uma compra de um body e um sapatinho vermelho. Eu fiz um propósito com Deus, eu falei: Deus, isso aqui é um propósito do Senhor, eu vou fazer um teste de gravidez. Se der positivo, vou dar isso como presente, mas se não, eu vou guardar. E o dia que eu estiver grávida, eu disse: vai ser aqui, é o presente, o símbolo, né, desse propósito. E eu fiz isso em oração, buscando, fiz o teste de gravidez, deu negativo, peguei o presente e guardei. Não mostrei pro Ed, não contei pra ninguém, não contei pra ninguém. Depois, em novembro, eu entrei num programa da nossa prefeitura aqui, do nosso estado, do nosso município, e aí eu comecei a trabalhar. Naquele mesmo mês, final daquele mês pro mês de dezembro, eu comecei a passar muito mal, vomitava, só faltava vomitar tripa, mas tanto de vomitar que eu vomitava, não podia sentir cheiro de nada, e nunca na vida passei mal tanto assim na minha vida, gente. E aí, lá vai a Vitória fazer um teste de gravidez para desencargo de consciência, depois de tantos exames que eu já fiz, tantos exames que eu... 2015, gente, eu era a cada 2 meses eu fazia exame de sangue para ver se eu estava grávida, porque minha menstruação é irregular. Enfim, e aí naquele mês de dezembro de 2020, eu descobri que estava grávida. E aí começamos todo um pré-natal, enfim. E dia 1º de julho de 2022, minha filha nasce, mas sem vida, que foi a Anne. Começa todo um processo, uma cura interior, entendimento daquilo que Deus tem preparado, e entender que eu entreguei para Deus a minha filha, e entender que Deus estava no negócio de todas as coisas. E graças a Deus, Deus esteve hoje até hoje. E aí passei nesse período do pérpore, de pós-gravidez, por pério, né, que fala. E aí eu, logo em seguida, em novembro, descubro a gravidez do Victor. E graças a Deus foi uma gravidez mais tranquila, mas com cheio de cuidados. Louvo a Deus pela vida do meu pessoal de onde eu trabalho, que foram muito atenciosos, são atenciosos até hoje. Pelo fato, porque eles viram, né, essa gestação, ficaram contentes, estavam doidos para ver a Anne, infelizmente viram de uma outra forma que a gente não gostaria de ver, lembranças. Eu não tenho foto dela, a gente não quis tirar foto dela, só temos foto dela na nossa memória. Quando o Victor nasceu, lembrou muito ela, né? Hoje o Victor tá mais grandinho, então algumas coisas não lembra não, mas assim, tem vários detalhes, né, que são de família. Oi, acordou, mãe? Menino! Tava dormindo, gente, acordou agora. Tô raciocinando ainda. Enfim, gente, tô tentando gravar esse vídeo, mas querendo ser curto, mas enfim. E aí, nosso filho nasceu, nosso precioso. O Victor nasceu dia 16/6, em junho. Ele era para nascer em julho, dia 5 de julho, a previsão de nascimento dele. Aí ele nasceu dia 16/6 de junho, em junho desse ano.
nasceu com 37 semanas e 2 dias, né? Pequenininho, com 2,7 kg e 46 centímetros, né? E hoje você vê o tamanho que tá, a gostosura que tá, você não fala que é aquele nenenzinho pequenininho, mas Deus tem cuidado, né? Então é feliz, ele é risonho, é a alegria da nossa casa. É a plena certeza que a gente confiando e dependendo de Deus, Deus traz um renovo, um refrigério. Ele trouxe uma nova cor em nossa vida. A gente vivia naquele mundinho do rosa, um amarelinho, coisas delicadas. E hoje Deus trouxe uma outra cor, o tom do azul, o tom do verdinho, um jeitinho mais brincalhão, né? Extrovertido, que é ele, né? Então, assim, um filho risonho, um filho amoroso. Olha, gente, mas que tantos meninos mimados que só Jesus na causa. Mas eu louvo a Deus. Eu acho que é porque eu falo assim, que eu não gerei sozinha. Eu gerei... A igreja sim gerou ele junto. Além de ser o caçulinha da turma lá da igreja, é o caçulinha. Depois que a sua tia e seu primo nasceu, meu sobrinho, que meu irmão tá gravando, nascer agora em dezembro, aí ele não é mais o caçula. Mas por enquanto tá sendo caçula. Ele é amado, é querido, né, é esperado, é aquele negócio que quando a gente confia e entrega pro Senhor, Deus ele sabe como trabalhar. Eu tô contando de você. Ó, chupeta, você tira da boca. Se eu tô com sono, eu quero ir pro colo da senhora. Daqui a pouco eu te conto. Mas é isso, gente. A dependência de Deus é surreal quando a gente depende verdadeiramente e acredita, sabe? E sabe por que eu falo acredita? Porque a gente não fica com aquele negócio assim, será? Que vai acontecer tal quando? Não. É descansar em Deus. Eu acredito no Senhor, eu dependo do Senhor e eu vou descansar. Uma hora vai acontecer. Vou continuar aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Vou trabalhar, tanto trabalho normal, mas vou trabalhar na tua obra. Porque logo em seguida que eu perdi a Anne, passou um mês, eu voltei pro ministério, não quis ficar no banco, né? Porque meu líder me deixou à vontade. Falou assim, Vivi, volta quando você sentir vontade, preparada. Eu falei, não, sim, né? Respeitei o período do mês, depois logo em seguida eu voltei. Passou um pouquinho mais, eu voltei pro Ministério Infantil. E nunca parei, gente. Sempre buscando a Deus, sempre nesse período também que eu estive de licença, eu procurei não só a rede de apoio, mas também estar aprendendo mais da palavra, sabe? Eu estive fazendo um curso Experiência do Lar, um livro muito bom, né? Onde a gente aprende a trabalhar trabalhar no sentido assim, de como viver nosso lar, nossos filhos, nosso marido. Então, todo um preparo, sabe? Cuidar da sua casa, né? Não é um peso cuidar da sua casa, não é um peso cuidar do seu esposo, não é um peso cuidar da sua família, do seu marido, do seu filho. É gratificante porque eu lembro que uma das primeiras orações lá quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu lembro que quando eu quis namorar, minha mãe falou, vai orar. Quando Deus recendeu a chama de querer ter uma família, porque o histórico que eu tinha não era muito bom. O que era ter um pai dentro de casa, eu não tive isso. Uma mãe sempre trabalhou por nós, sempre ali lutando, cuidando, na força, na garra. Ela trabalha em casa, ela chegava em casa, ela cuidava da gente. Então, assim, tem experiência da minha mãe, mas eu não tive aquela experiência de ter um pai por perto, né? Mas só depois de maior, né, a gente teve mais contato. Mas depois também a gente não ficou muito, porque logo em seguida chegou aquela fase adolescente, namorado, depois veio casamento, enfim, criei minha família. E aí, gente, eu tô com uma família nas mãos. E como que eu trabalho isso? É dependente de Deus. Coloca Deus no projeto. Você quer conversar também?
Mas você tava tão bonito dormindo. Que foi? Vou filmar você aqui, ó. Gente, essa criança aqui começou a chorar depois de ter acordado. Então é isso, gente. Dependa, creia em Deus. Tá bom? Beijo. Agora vou dar atenção para alguém.